As primeiras conquistas operárias. A primeira lei social conhecida foi promulgada na Inglaterra em 1802, no início do século XIX. A chamada Lei Fabril ainda era muito restrita, regulando apenas o trabalho infantil dos aprendizes nas usinas de algodão. A segunda Lei Fabril, só promulgada 17 anos depois, em 1819, foi mais ampla. Também tratava da indústria de algodão, porém fixava a idade mínima das crianças para trabalhar em 9 anos de idade e a jornada de trabalho em 12 horas diárias. Antes dessas leis, a jornada de trabalho infantil era superior a 12 horas diárias. Embora restritas, elas formaram a primeira legislação social da era industrial e, sobretudo, sinalizaram que a liberdade de contratar trabalhadores não era ilimitada e que o Estado poderia regular e intervir no processo. Os conservadores vendo crianças aqui, né? O problema é só as crianças do útero. Historicamente, eles nunca se preocuparam com essas crianças que estão, né, passando fome, necessidade, têm que trabalhar. Em 1824, o parlamento britânico revogou as leis que proibiam a existência de sindicatos de trabalhadores. Esse ganho foi importante não apenas pela legalização dos sindicatos, mas também pelo reconhecimento de que os trabalhadores tinham o direito de competir de maneira coletiva no mercado de trabalho. A partir daí, o sindicalismo fortaleceu-se na Inglaterra. Os líderes sindicais perceberam que não bastava lutar por melhores salários, a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo também deveria estar em pauta. A proposta de cooperativas apresentadas por Robert Owen tornou-se bastante atraente. Na década de 1830, os sindicatos ingleses uniram-se em federações que, por sua vez, constituíram confederações. Em 1832, conseguiram na nova Lei Fabril, ainda restrita à indústria têxtil, limitar a jornada de trabalho de crianças até 13 anos de idade a 8 horas diárias. Em 1833, formaram a primeira central sindical da história, a Grande União Nacional Consolidada de Ofício, a Grand National Consolidated Trade Union, liderada pelo empresário Owen, que se tornou uma figura de grande prestígio entre os sindicalistas e elaborou uma estratégia de luta para que os sindicatos tomassem as indústrias e formassem cooperativas. A estratégia foi aprovada pelos sindicatos e, com isso, grandes greves foram promovidas. O objetivo era pôr fim à propriedade privada das empresas e passar a ser o controle das cooperativas administradas por sindicatos. A repressão governamental e patronal às greves foi enorme, que culminou com a dissolução do movimento em 1864. No entanto, novas leis sociais foram aprovadas, dessa vez limitando a jornada de trabalho de jovens e mulheres a 10 horas diárias. Esse foi o primeiro movimento em que operários organizados em sindicatos lançaram o projeto de construir uma sociedade alternativa ao capitalismo, que era o socialismo. A luta pelos direitos políticos, o cartismo. Em 1830, o parlamento britânico era formado pela aristocracia e pelos proprietários rurais. Somente eles tinham o direito a votar e a ser votados, e os cargos parlamentares não eram remunerados. Na época, para tentar mudar esse cenário, os trabalhadores iniciaram um movimento pelo direito ao voto, enquanto a classe média e os empresários reivindicavam seus direitos políticos. Em um documento intitulado Carta do Povo, daí o nome cartismo, os líderes do movimento reivindicaram que o parlamento aprovasse o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de voto para todos os homens, a criação de leis sociais, o voto secreto, eleições regulares, a participação dos operários na vida parlamentar e que cargos parlamentares fossem remunerados. O movimento operário participou de vários comícios e manifestações para pressionar o governo. Em 1832, o parlamento aprovou uma lei estendendo o direito do voto aos homens da classe média e aos empresários, mas os trabalhadores continuaram excluídos, tendo conquistado seus direitos políticos somente em 1860. Observe que a nobreza não necessitava de remuneração para as atividades parlamentares, mas os operários sim. Se um deles fosse eleito, necessitaria de recursos para sustentar. Aí isso virou um BO, né? Porque passaram a pagar. A nobreza começou a receber. Ela que já é rica que não precisava, fica mais rica ainda. O operário que entra lá se corrompe para ficar tão rico quanto, né? É a merda. Quando se luta por direitos, os direitos sempre são corrompidos, né? É uma bosta. O encontro do movimento cartista em Kennington Common, em Londres, na Inglaterra, em 1848. Então, Karl Marx e o socialismo. Em seus estudos, Marx realizou uma profunda análise e crítica do capitalismo e, com Friedrich Engels, apontou para sua superação e para a implantação do socialismo. Para Marx, as sociedades eram divididas em duas classes, a dominante e a dominada, a burguesia e o proletariado, que viviam em conflito, a luta de classes. As mudanças ao longo da história ocorriam devido à constante luta de classes. No capitalismo, a burguesia, a classe dominante, detém os meios de produção, que são as fábricas. A propriedade privada que o Marx é contra é dos meios de produção, não é toda e qualquer forma de propriedade privada. As fábricas, por exemplo, o proletariado dispõe somente da sua força de trabalho. Para sobreviver, os proletários vendem o seu trabalho aos burgueses em troca de um salário.
Outra coisa, Rousseau também não é contra a propriedade privada. Ele diz que a propriedade privada corrompeu a humanidade, mas que depois de uma vez instituída não tem como mais ser revogada. Mas um novo contrato social deve ser feito firmado não sobre o fim da propriedade privada, mas sobre a vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum. Se nós temos um interesse em comum de ter propriedade privada, beleza. Dos meios de produção, também beleza. Dos meios privados, também beleza. Se você tiver isso em comum com o seu grupo, na sociedade, na cidade, no lugar onde você vive. O Rousseau pensava dessa forma. A vontade geral, esses são esses interesses incomuns. Então, se vive numa sociedade onde todo mundo concorda, onde há um consenso sobre o posse de arma, então todo mundo tem arma. E assim para todas as coisas. Propriedade privada, propriedade dos meios de produções. O problema é que esse contrato não é firmado, né? As pessoas não se submetem a esse mercado, ou a esse contrato social firmado em interesses comuns. Igual os bolsonaristas gostam de brincar, né? Eles brincaram aqui zoando os petistas que vieram em Berlândia, viu Lula, né? Tava fazendo uma movimentação aí para um comício, para uma fala do Lula, uma participação, uma passagem do Lula aqui pela cidade. Eles foram lá com um drone, zoando, jogaram urina, merda, agrotóxicos. É uma brincadeira para eles, mas uma brincadeira precisa de um pacto, de um contrato, né? Será que estava acordado com os outros? Será que eles aceitariam a mesma coisa contra eles? Então, é a questão do contrato, né? Para sobreviver, os proletários vendem o seu trabalho aos burgueses em troca de um salário. A exploração do trabalho ocorre por meio de um processo que o Marx chamou de mais-valia. Para entender o conceito de mais-valia, imagine a seguinte situação. O trabalhador necessita de 8 dias para produzir 40 martelos. Ele ganha R$10 por dia, o custo da produção de cada martelo é de R$5. Portanto, para o empresário, o valor de cada martelo é a soma do pagamento ao operário, que é 80, com o custo da produção, que é R$200 por 40 martelos, cujo resultado é 280. Para aumentar seu capital, o empresário estabelece então um contrato de trabalho em que o operário trabalha 36 dias para receber os mesmos R$80. Mas valia o resultado da produção do operário nos 22 dias restantes que não são pagos, né? Então ele produz muito mais do que ele recebe enquanto salário. Em 1848, a pedido do movimento sindical, Marx e Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista, cujo texto influenciou fortemente os movimentos de trabalhadores do mundo todo. Para esses pensadores, ao concentrar os operários em fábricas e explorá-los ao máximo, a sociedade capitalista se limitaria a duas classes, uma minoria riquíssima e uma maioria de proletários reduzidos à miséria. Depois ele admitiu que as condições de vida do proletariado poderiam melhorar de forma sensível, que o sistema capitalista poderia proporcionar isso, mas que sempre a desigualdade seria muito grande e a tendência de separação cada vez maior, mas não que a vida dos operários fosse ficar cada vez pior. Ia melhorar, mas sempre a conta gota, enquanto da classe dominante é exponencial. Com isso, haveria uma crise de superprodução pela incapacidade de consumo. O conflito entre as classes se acirraria e explodiria uma revolução inacreditável nisso, né? Com a tomada dos meios de produção pelos operários e a superação do capitalismo para ordenar a sociedade, haveria por certo tempo a ditadura do proletariado, que se apropriaria dos meios e bens de produção e tomaria o poder até que fosse instituída a sociedade comunista. Então, Marx e Engels criaram as expressões socialismo utópico e socialismo científico. Para eles, os projetos Saint-Simon, Fourier e Robert Owen eram utópicos, porque eram sonhadores, né? Um lugar impossível de acontecer, ainda mais com a anuência, com a autorização, com a participação da burguesia. Enquanto deles era científico, porque dizia que tinha que destruir a burguesia, que a burguesia jamais deixaria o poder sem resistência. Então, não há revolução sem armas para Marx. Ao longo da história é possível encontrar diferentes tentativas de aplicação prática do socialismo utópico e do socialismo científico, sim. O socialismo científico é através de revolução, utópico geralmente através de cooperativas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.